Olá, eu sou a Adriana Costa e nós estamos agora começando uma nova revista, A revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Nós estamos na lição 1, no terceiro trimestre de 2022, e a lição 1 fala sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nós vemos que a Igreja do Senhor está sob ataque. E nós precisamos aí levantar guerreiros, precisamos aí levantar soldados, preparados, prontos aí para a batalha. Nós estamos numa batalha, nossa batalha é espiritual. O Senhor diz, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os principados. Então, igreja, estamos aí numa batalha espiritual e precisamos aí de soldados valentes, pessoas preparadas com a armadura de Deus, homens e mulheres preparados aí na palavra, na oração, buscando ao Senhor em oração, vigiando. Nós vemos aí que Satanás está aí uma fúria muito grande, está aí agindo aí com as suas sutilezas. E o que vem a ser essa sutileza? Essa maneira aí suave, tranquila. Nós vemos que Satanás tem agido, ele tem agido na vida dos cristãos, e ele vem com um sapatinho de algodão. Ninguém percebe, não faz barulho, aquela maneira ali tranquila, sem alarmar. E nós vemos que a igreja do Senhor tem que estar preparada. E nós sabemos que o Senhor tem nos falado na sua palavra, que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. O Senhor tem falado na sua palavra que nos últimos dias tem alertado a igreja que seriam dias difíceis, que os homens seriam homens gananciosos, amantes de si mesmo. E nós vemos isso nos nossos dias, estamos nos últimos dias. O Senhor está voltando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor está voltando para buscar a tua igreja. E nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo. E devemos estar aí preparados, devemos estar aí limpos, com as nossas vestes limpas. A nossa veste aí nupcial, vestidos nupciais. Estamos aí aguardando a volta do Senhor Jesus. E ela está perto, irmãos. Muito perto a volta do nosso Senhor Jesus. E uma das áreas que Satanás tem atacado tem sido na natureza imoral, ataques à natureza espiritual e também moral. E, irmãos, nós vemos que nos ataques à natureza espiritual, como tem surgido espíritos enganadores dentro da igreja. Como tem se levantado falsos profetas dentro da casa do Senhor. Pessoas que você olha e você imagina uma coisa, com o passar dos tempos você vê que está sendo enganado. Muitos cristãos estão sendo enganados. Então devemos estar aí vigilantes. Devemos aí estar pedindo ao Senhor discernimento de espírito, Nos nossos dias estamos precisando muito buscar os dons espirituais. Nós não temos visto mais a igreja buscar os dons espirituais, temos que buscar em oração, clamar o Espírito Santo de Deus, para que venha nos capacitar a igreja, para estar discernindo esses espíritos. São espíritos enganadores que têm infiltrado dentro da casa do Senhor. Outra área também que Satanás tem atacado muito é na área moral. Ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a realidade e o perigo das pessoas que possuem a mente cauterizada. Então, a cauterização, ela se dá pela aplicação do cautério, que basicamente é um instrumento utilizado para queimar os tecidos orgânicos. Então, o cautério, ele pode ser, por exemplo, um ferro em brasa, ou também agentes químicos. Então, o termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo para falar da consciência cauterizada implica justamente na ideia de marcar a fogo com um ferro em brasa. Geralmente, o objetivo da cauterização é destruir um tecido doente e produzir, então, uma marca. Então, quando o apóstolo Paulo fala em consciência cauterizada, ele tem em mente esse processo. Então, ele literalmente escreve que certas pessoas estão cauterizadas no tocante à sua própria consciência.
A cauterização, ela torna a carne dura e insensível. Então, com isso, o apóstolo indica que o mesmo pode ocorrer com a consciência do homem. Então, essa consciência se torna dura, insensível e adormecida. Então, a vontade de Deus, ela é revelada de forma especial através das Escrituras. Mas cada ser humano possui um padrão moral dentro de si. Isso porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é verdade que essa imagem foi distorcida por causa do pecado, mas de certa forma a consciência humana ainda opera como um senso moral. Então, já essa consciência cauterizada, ela é incapaz de acusar o que é certo e o que é errado. E o pecado, ele se torna uma marca permanente. Então, para aquele que tem a mente cauterizada, o pecado nada mais é do que um comportamento normal e aceitável. Triste isso, né, irmãos? Dentro das famílias, nós vemos que hoje o pecado da fornicação tem se tornado algo natural. Hoje as pessoas não querem casar mais. O pecado da fornicação tem entrado dentro das igrejas. As pessoas simplesmente se juntam, vão morar juntos, sem se casarem, sem ter compromisso. E muitos pais estão liberando, namoram aí 5, 6 anos com a prática do pecado, já tendo aí relações sexuais, tudo natural. E uma das coisas que a gente ouve as pessoas falarem é assim: mas todo mundo faz. Sabe aquela expressão? Mas hoje é normal, hoje todo mundo faz. E com isso, Satanás está agindo aí com as suas sutilezas, está aí atacando. O divórcio também é outra área. Quantos divórcios entre os cristãos? Não há mais o perdão. Hoje, quantos casais não estão vigiando e o adultério está aí acontecendo dentro da igreja? E, infelizmente, entre muitos obreiros, pastores, estão caindo aí nas tentações de Satanás. Satanás está aí agindo, né? A lascívia, o pecado da lascívia dentro das igrejas. Quantas mulheres não estão mais se vestindo com pudor, com decência? Hoje, infelizmente, a gente vê quantas irmãs que sobem em cima dos púlpitos para louvar o Senhor com roupas aí muito arrochadas. Mulheres que vão na igreja, até dentro da igreja, agora imagina fora. Como que elas se vestem, como se portam lá de fora. Não tem mais temor a Deus, não respeitam mais a casa de Deus. E nós vemos também na parte dos homens. Eliseu, quando chegou ali na casa daquela mulher, a palavra do Senhor diz, que ela fala assim, vamos construir um quarto para o profeta, porque ele é um homem de Deus. Primeiro, ela observou Eliseu, viu que Eliseu era um homem de Deus. E hoje, será que nós encontramos homens de Deus dentro da igreja? É difícil vermos homens vigiando. Eu sei que muitos falam, né, sobre as vestimentas das mulheres. E a gente ouve até muitas mulheres até reclamarem, mas só fala das mulheres. Realmente, as mulheres têm que se vestir de maneira decente, com pudor, mas os homens também, os homens de Deus têm que vigiar os seus olhos. Nós vemos que Jó fala: Senhor, eu tenho guardado os meus olhos. Ele vigiava os olhos dele. E nós vemos que não tem como cobrir todas as mulheres do mundo, mas tem como você vigiar os seus olhos. Jó havia descoberto esta verdade e sabia quão sutilmente Satanás poderia penetrar na sua alma através dos olhos. E por isso ele resolveu erguer uma barreira contra o pecado que entrava em sua vida através deles. Estabelecendo aí um acordo com seus olhos, ele tomava então a decisão de que eles não iriam se banquetear com coisas que pudessem contaminar a sua alma. Você já parou para pensar em quantas coisas no mundo podem contribuir para a contaminação da nossa alma? Que dizer da internet, do cinema, da televisão, revistas que estão aí tão facilmente ao nosso alcance? Há coisas boas na televisão, tanto na televisão, no cinema, na internet. Porém, cabe uma pergunta: temos excluído o que não presta? Lembremos de Sansão, que perdeu a vida porque se deixou levar pelas coisas que agradavam os seus olhos.
A salvação ela é individual. Então eu tenho que pensar em mim, eu vou dar conta dos meus pecados, você vai dar conta do seu pecado. Então você tem que vigiar os seus olhos. Como homem de Deus, ser vigilante, porque o diabo está agindo com sutilezas dentro da casa de Deus. E nós vemos que o ataque de Satanás é contra as famílias. Nós vemos que hoje, até para você assistir um filme na sua casa, você coloca lá uma série para assistir com a sua família, com seus filhos, aí começa bem aquela série, mas quando chega no meio do filme, no meio da série, o que acontece? Começa a aparecer casais homossexuais. Eles deixam para colocar lá no meio da série, porque daí você já gostou da série, a série é interessante, a série é boa. Então nós vemos aí o quê? Satanás agindo aí, ó, um sapatinho de algodão entrando dentro dos lares dos cristãos. E isso é uma realidade nos dias de hoje. Então aqui a revista vem nos dizer que nós devemos, a igreja então tem que estar protegida. Como que a igreja deve estar protegida? Com a palavra de Deus, com estudos da palavra de Deus, com oração. Olha, eu cresci no lar cristão, né? Tínhamos ali o período de adoração, nós cantávamos dentro de casa, tinha ali o culto doméstico, principalmente o louvor. Meu pai gostava muito de louvar o Senhor, pegava ali o violão, ia todos nós íamos louvar o Senhor. Tínhamos isso dentro de casa. Nós crescemos fazendo os cultinhos, né? A gente até brigava para quem ia ser o pastor nos cultinhos. Nós fazíamos cultinhos em casa. Não existe mais, né? Hoje está difícil, é até complicado a gente hoje fazer um culto no lar. Então nós vemos esse esfriamento em nós, né? Nós observamos na nossa vida esse esfriamento espiritual, mas nós devemos lutar contra isso, contra esses ataques do diabo. Devemos lutar em oração, clamar ao Senhor, pedir o Espírito Santo de Deus para estar nos capacitando, estar nos dando aí sabedoria, para estarmos ensinando a nossa casa, ensinando os nossos filhos, para estarmos aí lutando, né, contra essas astúcias de Satanás. Então é tempo, irmãos, o Senhor tem nos alertado que é os últimos dias. Glória a Deus, logo o Senhor virá buscar a sua igreja. E existe um remanescente, existe uma igreja fiel. Existe ainda homens e mulheres, irmãos, que estão vigilantes, que estão lutando dia após dia aí contra o pecado. Então existe essa noiva, existe a igreja de Cristo. Em cada lugarzinho tem ali, irmão, aquele irmão fiel. Né? Nós vemos pessoas que tiveram conversão tão linda e nos nossos dias não está tendo nem mais conversão. As pessoas vão, às vezes, por emoção. Aí passa aí um ano, ou às vezes uns 8 meses, a pessoa já abandona a igreja, abandona o evangelho e vai então aí para o mundo, volta aí para os seus pecados. Então precisamos de conversão genuína, né? Aquela conversão sincera. Então é tempo de nós nos colocarmos na presença de Deus. É tempo de entrarmos em oração. As igrejas, obreiros, pastores, vamos colocar em oração, vamos vigiar mais, né? Como Satanás tem agido dentro da igreja, né? Dentro dos lares, dos obreiros. Vigie os seus olhos, vamos vigiar os nossos olhos, vamos vigiar aí as tentações. Um dos pecados aí que mais temos visto, né? É o pecado na área sexual, né? O pecado do sexo. E isso vem porque nós não estamos vigiando. Temos que fugir das tentações, né? As tentações estão aí. Infelizmente, tem pessoas até dentro da igreja que são usadas pelo inimigo para estar aí te tirando da presença de Deus, para estar aí destruindo casais, destruindo famílias. Então vamos vigiar, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Que há aí uma igreja valorosa. Existe um povo de Deus. Existe aqueles que vigiam, existe aqueles que têm a fé, uma fé viva, uma fé verdadeira. Glória a Deus por isso. Existe um povo aí que vai morar no céu. Né? Existe uma igreja valorosa,
uma igreja que zela pela palavra, que tem zelo, tem amor na palavra. E nós glorificamos a Deus por essas vidas, né? Então, a conclusão diz assim: nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defender. Então é preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Quer ter uma vida edificada, quer ter uma família edificada, uma vida espiritual edificada na rocha que é Jesus Cristo? Então se muna aí de oração, da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus, né? Vigiando, anunciando a palavra, dando bom testemunho. Como nós temos visto escândalo dentro da casa de Deus. Quantos escândalos dentro da casa de Deus. Misericórdia, irmãos. A gente fica assustado de ver tantos escândalos. Vamos vigiar mais, vamos buscar mais. Vamos entrar em oração mesmo, para que possamos estar firmes, para que possamos estar aí preparados para a volta de Jesus. Oh, que dia maravilhoso, né, irmãos? É o dia que vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus. É a nossa esperança, nós aguardamos esse dia ansiosamente. Deus abençoe sua vida. Na próxima semana estaremos colocando mais vídeos nesse canal. Eu sou Adriana Costa e você está no canal Costa Estúdio. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a espalhar a mensagem de Jesus Cristo.